Por quase 1000 anos, Muzan reinou como o rei dos demônios. Muitas gerações de caçadores falharam em detê-lo por conta do seu poder avassalador. Mas foi preciso apenas um erro para mudar tudo. Quando Muzan matou a família de Tanjiro, e transformou Nezuko em um demônio, ele não tinha ideia que ele havia trazido seu maior medo de volta ao mundo. Salve caçadores, que Tanjiro e sua família precisaram se esconder por quase 500 anos. Isso aconteceu porque sua família não era exatamente normal. Eles possuíam um poder antigo que nem mesmo os Hashiras conheciam. Essa história começou há cerca de 500 anos, durante a Era de Ouro dos Caçadores de Demônios. Esse período foi chamado assim, porque os Hashiras daquela época eram os mais poderosos da história. Cada um deles manifestou a marca do Caçador de Demônios. Uma técnica que aumentava a força física, e as habilidades absurdamente. E eles se tornaram tão fortes graças a um único homem, Yorishi Tsugikuni, o caçador de demônios mais poderoso que já existiu. Sério, esse cara era diferente. Em vez de manifestar sua marca do caçador de demônios, ele já nasceu com ela. Desde bebê, ele também podia acessar o mundo transparente. Isso basicamente lhe dava uma visão de raio-x, juntamente com uma percepção em câmera lenta. Uma habilidade que Tanjiro só aprendeu a usá-la no final do mangá. Com apenas 7 anos de idade, Yorishi derrotou facilmente um espadachim mestre. Isso por si só já é um feito incrível. Mas e se eu dissesse que essa foi a primeira vez que ele havia usado uma espada? Antes disso, seu irmão gêmeo Michikatsu olhava para ele com desprezo, achando que Yorishi era surdo, e não podia falar. Enquanto isso, Yorishi simplesmente não tinha muito a dizer. Embora ele fosse poderoso, ele não gostava muito da ideia de machucar os outros, então decidiu não se tornar um samurai. Aos 10 anos, Yorishi fugiu de casa. E a maneira como ele fez isso foi impressionante, pois ele correu sem parar por um dia e uma inteira noite nas montanhas, e não estava nem perto de se cansar. O treinamento inicial de Tanjiro com Urokodaki teria sido uma piada para ele. Caralho, o maluco é brabo. Porra! Ele conheceu Uta, a garota que eventualmente se tornaria sua esposa, e por quase 10 anos, ele não tocou em nenhuma arma. Mas enquanto Yorishi estava procurando alguém para ajudar no parto de seu primeiro filho, um demônio matou sua família. Não temos certeza se foi o próprio Muzan que fez isso, mas se foi, ele realmente mexeu com a pessoa errada. Essa foi a experiência mais dolorosa da vida de Yorishi. Durante 10 dias seguidos, ele segurou o corpo de sua esposa. A única razão pela qual ele parou, foi porque um caçador que estava procurando por aquele Oni, encontrou Yorishi, e o convidou para entrar na organização. Esse caçador de demônios era um dos ancestrais de Kyojuro Rengoku. A respiração das chamas, e todos os outros estilos de respiração iniciais, foram criadas como imitações inferiores da técnica de Yorishi, a respiração do sol. É por isso que o pai de Rengoku, quando encontrou Tanjiro pela primeira vez, assumiu que ele estava lá apenas para zombar deles, com suas habilidades superiores, afinal esse já era um trauma antigo da família. Muitos dos caçadores da Era de Ouro adorariam usar a respiração do sol, e Yorishi estava mais do que feliz em ensiná-los. O problema era que ninguém era capaz de usá-la. Até mesmo seu irmão gêmeo teve que criar uma cópia barata chamada Respiração da Lua. Os caçadores de demônios geralmente assumem aprendizes chamados Tsugukus, para transmitir suas técnicas. Mas Yorishi, em vez de ensinar apenas a respiração do sol para eles, criou as técnicas originais de respiração do fogo, água, vento, pedra e trovão. E aqueles que se destacavam nessas técnicas, passariam a ser conhecidos como Hashiras. Assim como as cores de suas espadas, o estilo de respiração de um caçador de demônios geralmente combina com a personalidade dele. A maioria dos caçadores de demônios usa a respiração da água, já que a água pode se adaptar a qualquer forma e ser tanto destrutiva quanto gentil. Mas quanto mais semelhante um caçador de demônios for ao seu estilo de respiração escolhido, mais próximo ele estará de atingir seu potencial máximo. E mesmo hoje, a maioria dos Hashiras faz isso. A Hashira do Amor, Mitsuri Kanroji, era originalmente aluna de Rengoku. E passou na seleção final em tempo recorde usando a respiração do fogo. Mas ela criou a respiração do amor,
porque era mais adequada para seu corpo único. Embora Yorishi tenha sido recrutado por uma organização que já existia, ele foi o primeiro caçador de demônios da forma que conhecemos hoje. Ele é o modelo. Eles até fizeram um boneco de treinamento do cara, chamado de Yorishi Type 0, já que ele não conseguia treinar tantas pessoas de uma só vez. Deram a esse boneco braços extras apenas para se aproximar o máximo possível das habilidades de Yorishi. E essa cópia barata centenária era tão forte quanto um caçador de demônios de classificação Kinoi, apenas um nível abaixo dos Hashiras. E apesar da possibilidade de terem existido mais bonecos como esse, mais à frente no vídeo vou te explicar porque provavelmente todos, menos um, foram destruídos. Antes de Yorishi, os caçadores de demônios não representavam uma ameaça de verdade. Naquela época, caçadores de demônios eram mais como um nome de uma sobremesa para os Onis. Mas assim que começaram a usar estilos de respiração, Muzan se interessou, e ficou curioso para ver se eles representavam uma ameaça real. Mas, ao examiná-los mais de perto, ele não ficou impressionado e perdeu rapidamente o interesse. Só que tudo isso mudou quando ele conheceu Yorishi Tsugikuni. No momento em que Yorishi encontrou Muzan, ele sabia que havia nascido apenas com o objetivo de matá-lo. Ao completar as 13 formas da respiração do Sol contra o demônio, Yorishi destruiu praticamente por completo Muzan. Incapaz de se regenerar, e segurando sua cabeça decepada para não cair, Muzan poderia ter sido facilmente eliminado aqui. Mas antes disso, Yorishi queria saber qual era o valor de uma vida para Muzan. Ao invés de responder, temendo pela sua vida, ele dividiu seu próprio corpo em cerca de 1.800 pedaços. Yorishi, com sua velocidade, foi capaz de cortar aproximadamente 1.500 desses pedaços em milésimos de segundo. Só que infelizmente, os pedaços restantes eram o suficiente para Muzan se regenerar, e assim ele conseguiu fugir e sobreviver da batalha. A partir daí, Muzan ficou tão aterrorizado com Yorishi, o maior caçador de demônios que ele já havia encontrado, que nunca mais se mostrou para ele, fazendo de tudo para evitar um novo confronto. Logo depois disso, a vida de Yorishi desmoronou. Seu irmão gêmeo, invejoso das habilidades superiores de seu irmão, se tornou um demônio, e passou a ser chamado de Kokushibo. Junto com seu novo demônio Kokushibo, Muzan quis garantir que a respiração do Sol não sobrevivesse através das eras, matando todos os seus usuários. De fato, esse encontro forçou Muzan a mudar todo o seu modelo de negócios. Em vez de lidar com as coisas pessoalmente, ele apenas mandava seus capangas fazerem seu trabalho, enquanto ele ficava completamente longe dos caçadores de demônios. Por isso que Tanjiro ter encontrado Muzan na multidão foi um grande problema, e um susto imenso para ele, tanto que até mesmo os Hashiras ficaram chocados com isso. Yorishi também poupou a vida de Tamayo, após ela ter se recusado a lutar ao lado de Muzan, e ter prometido acabar com o rei dos demônios. Após esses eventos, os companheiros de Yorishi se voltaram completamente contra ele. Ele não só foi expulso da organização, como também alguns dos Hashiras disseram que ele deveria se matar. Depois disso, Yorishi ficou completamente sozinho. Eventualmente, desejando conversar com alguém, ele se lembrou de seu amigo Sumiyoshi Kamado, um antepassado de Tanjiro que ele salvou de um demônio no passado. Yorishi contou a Sumiyoshi a trágica história de sua vida. E sendo tão bondoso quanto seu futuro descendente, Sumiyoshi ficou profundamente comovido. Naquele mesmo dia, eles fizeram uma música sobre querer ver as técnicas de espada de Yorishi. Então ele mostrou a eles todas as 13 formas da respiração do Sol. Primeira forma, dança. O usuário move o braço para baixo com um único golpe curvo. Segunda forma, céu azul claro. O usuário gira em um golpe de 360 graus. Terceira forma, sol furioso. O usuário balança a espada formando 2 grandes círculos ao redor de si, para atingir qualquer inimigo que se aproxime. Quarta forma, ossos ardentes sol de verão. O usuário cria um golpe espiral para se proteger de ataques frontais. Quinta forma, transformação do sol poente. O usuário dá um salto mortal para cima, seguido de um golpe para baixo que visa decapitar o inimigo. Sexta forma, calor solar ofuscante. O usuário corre com uma espada cercada de calor, tornando o comprimento e a localização da lâmina
difíceis de serem determinados pelo alvo. Sétima forma, resplendor benéfico. O usuário salta no ar com um golpe ascendente em espiral. Oitava forma, estocada do girassol. Uma estocada poderosa que usa a ponta da lâmina para golpear. Nona forma, dança do dragão da auréola solar. O usuário executa uma série de golpes consecutivos, que podem decapitar vários alvos. Décima forma, roda de fogo. O usuário salta atrás de um inimigo que esteja à sua frente, e rapidamente balança sua espada em um círculo, para partir o alvo ao meio. 11ª forma, arco-íris falso. O usuário se move rapidamente, criando imagens evasivas, que funcionam até mesmo contra aqueles com sentidos incríveis. 12ª forma, dança das chamas. Um golpe vertical, que se transforma em um golpe horizontal. E a misteriosa 13ª forma. Essa é uma junção infinita das 12 formas anteriores, que se torna mais precisa e rápida a cada uso contínuo. Essa forma foi perfeitamente criada para destruir Muzan, visando seus 7 corações e 5 cérebros. Yorishii não pretendia ensinar a respiração do Sol à família Kamado. Mas Sumiyoshi ficou tão comovido com a sua história, que decidiu aprender e passar para frente a performance de Yorishii. Quando Yorishii deu a eles os brincos de Hanafuda, que sua mãe fez para ele quando criança, os Kamados sabiam que nunca mais o veriam. Emocionado pela partida de seu amigo, e realmente acreditando que ele era um homem de valor e caráter incríveis, Sumiyoshi jurou passar os brincos Hanafuda, e a respiração do Sol em forma de dança para as futuras gerações. Isso deixou Yorishii incrivelmente feliz. E por centenas de anos, a família Kamado viveria como produtores de carvão no mesmo local. Durante todo esse tempo, eles realizaram e transmitiram a Hinokami Kagura, a dança que secretamente ensinava a respiração do Sol a cada homem da família Kamado. E como Tanjiro tinha 3 irmãos mais novos, poderia ter havido 4 usuários da respiração do Sol se eles não tivessem sido mortos por Muzan. O pai de Tanjiro, Tanjiro Kamado, não era um caçador de demônios, mas ele era incrivelmente poderoso. Estamos falando de nível Hashira aqui. Com apenas o balanço de um machado, Tanjiro conseguiu decapitar um urso gigantesco, tudo isso mesmo com seu corpo fraco e doente. O mais louco de tudo, é que a doença que o pai de Tanjiro tinha, nem era uma doença de verdade. Na realidade, assim como Yorishii, ele nasceu com a marca do caçador de demônios, e podia acessar o mundo transparente. Mas é dito que aqueles que despertam a marca, morrem antes dos 25 anos, sem exceção. Só que isso não é verdade. A maldição foi a razão pela qual a Era Dourada dos Caçadores de Demônios chegou ao fim, mas mesmo assim, Yorishii viveu mais de 80 anos. Por algum motivo ele era imune à marca. De qualquer forma, com 6 filhos, o pai de Tanjiro certamente aproveitou ao máximo a vida que ele teve. Mas se ele tivesse se tornado um caçador de demônios, ele com certeza poderia ter sido o mais forte de todos, desde Yorishii. E embora seu filho Tanjiro nunca tenha sido exatamente o mais forte, sua semelhança com Yorishii era absolutamente horrível aos olhos de Muzan. Em algum momento, Muzan descobriu o segredo da respiração do Sol da família Kamado, e decidiu ir atrás deles pessoalmente. Mas ao contrário de um ataque típico de demônio, nenhum dos membros da família de Tanjiro foi devorado. Em vez disso, na esperança de criar um demônio que pudesse resistir ao Sol, e que ele pudesse absorver, Muzan deu a cada um deles uma dose de seu sangue, que acabou matando todos. O que ele não percebeu, era que Nezuko tinha ficado vivo e se transformado em um demônio, porque ao contrário dos outros, ela era imune à sua influência. Embora ela nunca tenha aprendido a Hinokami Kagura, como uma Kamado, Nezuko em vez de se tornar uma Oniamando de Muzan, se tornou um demônio que tinha controle sobre a própria vontade. Além de desenvolver resistência ao Sol mais tarde, a arte demoníaca de sangue de Nezuko gera chamas que só causam danos aos demônios. Por serem descendentes de várias gerações de usuários da respiração do Sol, a família Kamado deixou de ser uma família comum. Se não houvesse nada especial neles, Muzan nunca teria suspeitado que eles seriam capazes de superar sua fraqueza à luz do Sol, o que tanto Tanjiro quanto Nezuko conseguiram fazer como demônios. No mundo de Demon Slayer, quando uma pessoa está à beira da morte, ela pode ter lembranças repentinas do passado, ou até mesmo se encontrar com aqueles que já partiram.
No caso de Tanjiro, isso permitiu que ele recordasse e utilizasse os ensinamentos de seu pai contra Rui. Ele até mesmo usou a Hinokami Kagura para decapitar a casa. Nesse momento, Tanjiro ainda estava executando movimentos desnecessários, o que limitava seu potencial de causar danos. Só que quando ele foi infectado pelo veneno de Muzan, Tanjiro reviveu as memórias que seus antepassados tinham de Orishi, e isso não apenas o ensinou a usar a respiração do sol com precisão, mas também a 13ª forma secreta. Tanjiro admitiu que estava longe das habilidades de seu pai, e ainda mais das de Orishi, então seu uso da respiração do sol era muito mais fraco. No entanto, Muzan ficou realmente frustrado ao ver isso. De qualquer forma, Tanjiro ainda era apenas uma criança, e havia aprendido as formas completas apenas alguns segundos antes. Então o rei dos demônios não estava muito preocupado. Mas quando percebeu que fatores adicionais o estavam enfraquecendo, e deixando ele mais lento, o perigo dos movimentos de Tanjiro começou a se tornar evidente. A criação, ou modificação de uma forma no estilo de respiração, é algo importante e extremamente difícil de ser realizado. Porém Tanjiro conseguiu fazer isso lembrando da técnica característica de Zenitsu, o trovão e relâmpago. Ao combinar isso com a primeira forma da respiração do sol, Tanjiro criou a dança do relâmpago. Inalando grandes quantidades de oxigênio, aumentando o fluxo sanguíneo por todo o corpo, e concentrando-se principalmente nas pernas, ele conseguia se mover em velocidades extremas para desferir um golpe flamejante. E isso foi brilhante, pois ambas as técnicas eram as primeiras formas de seus respectivos estilos de respiração. E lembre-se, Yorishi criou ambas. Mas infelizmente, a respiração do sol pode ter se perdido no futuro, pois os brincos de Hanafuda de Tanjiro foram guardados, e a história dos caçadores de demônios mais se assemelha a um conto antigo na era moderna. Não parece que a dança Hinokami Kagura tenha sido transmitida aos descendentes de Tanjiro. Em um mundo sem demônios, ela não é realmente necessária, mas acho que seria legal que ela continuasse sendo uma dança cultural da família Kamado. Diz aí, o que mais te impressionou na história da família Kamado? Deixe aqui embaixo nos comentários. Se você curtiu esse vídeo, deixe um gostei, se inscreva aqui no canal, e ative o sininho das notificações. Por hoje é só, um abraço e até o próximo vídeo.